Hoje vamos para mais uma aula de história. Hoje o título vai ser A Expansão do Território Colonial. O livro são as páginas 78, 79, 80, 81, 82 e 83 de leitura. Na 84 tem uma atividadezinha para vocês fazerem. Prestem bastante atenção no vídeo, tá? Que o vídeo tá legal, tá? Vamos lá, fiquem com o vídeo. A expansão do território colonial. Vamos visualizar e relembrar o mapa do Tratado de Tordesilhas. Pela localização do meridiano do Tratado de Tordesilhas, a maior parte das terras que hoje formam o Brasil pertencia à Espanha. Foram os exploradores conhecidos como bandeirantes que iniciaram a ocupação do interior dessas terras. A ocupação foi feita por meio de entradas, missões religiosas, bandeiras e pelo desenvolvimento de atividades como a mineração e a criação de gado. As entradas eram expedições organizadas pelo governo português para penetrar no sertão e reconhecê-lo, aprisionar indígenas para serem escravizados e procurar riquezas minerais. Essas expedições não deveriam ultrapassar a linha estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas. Nas missões religiosas, muitos padres jesuítas e missionários penetravam no interior do território colonial, com o objetivo de catequizar os indígenas. As missões eram aldeias construídas por jesuítas com a força do trabalho indígena. Os guaranis foram um dos povos que passaram a viver na companhia dos jesuítas, no interior das missões. Bandeiras. As bandeiras eram expedições que não estavam ligadas ao governo. Fazendeiros, comerciantes e aventureiros partiam geralmente para a vila de São Paulo, com a finalidade de aprisionar indígenas e procurar riquezas minerais. Os bandeirantes não respeitaram o Tratado de Tordesilhas e, assim, embrenharam-se pelo interior, chegando a atingir terras espanholas. Com isso, colaboraram para a ampliação da colônia portuguesa. As bandeiras que abriram caminho para o interior eram de três tipos: bandeiras de apresamento, de sertanismo de contrato e de mineração. Vamos ver cada uma delas. Bandeiras de apressamento. A finalidade era aprisionar indígenas e vendê-los como escravos para o engenho de cana-de-açúcar. Bandeiras de sertanismo de contrato, organizada para combater os povos indígenas que atacavam as fazendas e para trazer de volta escravizados que fugiam de seus donos e se escondiam nas matas ou nos quilombos. Bandeiras de mineração. Essas bandeiras visavam procurar minerais valiosos como ouro, prata e pedras preciosas. Elas percorreram o interior na região dos estados de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Com a descoberta das minas pelos bandeirantes, ocorreu na época o que se chamou de febre do ouro. Um grande número de pessoas mudou-se para as regiões de mineração e formaram-se muitas vilas e cidades. Cidades como Ouro Preto, Diamantina, Sabará e Mariana, todos em Minas Gerais. Por exemplo, se formaram em decorrência da mineração. A exploração do ouro e dos diamantes era feita por pessoas escravizadas e também por homens livres que trabalhavam por conta própria. Os exploradores não ficavam
com todo o ouro que extraíam, pois a coroa portuguesa cobrava muitos impostos. As casas de fundição foram criadas pela coroa para recolher impostos. A criação de gado contribuiu muito para a expansão territorial do Brasil. Vilas e cidades originaram-se de currais e abrigos para os tropeiros, que eram pessoas que conduziam as tropas. Os bois eram utilizados para movimentar os engenhos, puxar as carroças no transporte de cana e fornecer carne para alimentação. No início, o gado era criado no litoral, próximo às fazendas de cana-de-açúcar, mas pela necessidade de melhores pastagens e rebanhos, os rebanhos foram sendo levados para o interior da colônia. Depois de avançar a linha estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas, a expansão foi facilitada por acordos entre as grandes metrópoles, Portugal e Espanha. Em 1750, foi assinado o Tratado de Madrid, que acabou com a divisão estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas e definiu que cada metrópole poderia tomar posse de todos os territórios que realmente ocupasse e usasse. Como a mineração, as missões, a pecuária e as bandeiras já haviam ocupado grande parte do interior do continente, todos esses territórios passaram então ao domínio português. Foi assim que boa parte das atuais regiões Sul, Centro-Oeste e Norte passaram a fazer parte do nosso país. Vocês tenham gostado do vídeo, tá? Beijos!